Aposto que já aconteceu isso com você. Seu amigo te chama para uma festa num lugar desconhecido, vocês curtem a festa e na hora de ir embora, cadê o seu amigo? Nessa hora, todo mundo que você conhece já foi embora e para ajudar, sua bateria do celular acabou e não tem carro por aplicativo na região. Você não tem ideia de onde você está. Nessas horas, a gente pensa, como o GPS faz falta. Mas um GPS que não dependesse de bateria nem de nenhuma fonte de energia, que fosse autônomo e estivesse sempre comigo. Você sabia que esse GPS interno já existe? E ele está disponível para uso? Mas não é para qualquer um não, tá? Ele é exclusividade das borboletas monarcas. As borboletas monarcas são da família dos nifalídeos. Tem cerca de 70 milímetros de envergadura, com asas laranjas, com listras pretas e marcas brancas. É na América do Norte que a borboleta monarca começa sua vida. Elas crescem até atingirem o estado adulto em setembro, e é nesse momento que o GPS interno entra em ação, pois as borboletas voam cerca de 4.000 quilômetros em um espetáculo com dezenas, centenas de milhões de borboletas cobrindo completamente árvores e o solo da floresta, até chegarem ao México, onde passam o inverno nessas grandes aglomerações. Mas como elas sabem para onde devem ir? Em um experimento, os pesquisadores amarraram uma borboleta monarca em um recipiente cilíndrico feito de plástico opaco, de modo que são excluídas árvores e edifícios de sua vista. Ela podia voar livremente, porém não conseguia se mover horizontalmente e verticalmente. Durante o experimento, o movimento da monarca era monitorado por gravação de vídeo e um dispositivo de gravação direcional que registrava dados da orientação do voo. Esse experimento mostrou que, conforme havia mudanças no ciclo claro-escuro, a orientação do voo mudava também, mostrando a existência de uma bússola solar compensada pelo tempo. E como essa bússola funciona? A bússola solar, compensada pelo tempo, postula que as pistas da claraboia, fornecendo informações direcionais, são detectadas pelos olhos compostos e que essa informação sensorial é então transmitida a um sistema de bússola solar no cérebro central. Lá, as informações de ambos os olhos são integradas e o tempo compensado pelo relógio circadiano, de modo que a direção do voo é constantemente ajustada para manter uma direção sul ao longo do dia. Então, vemos que esse sistema de localização das borboletas monarcas está mais para uma bússola do que para um GPS. Para entendermos um pouco como essa bússola funciona, vamos olhar a anatomia do cérebro da borboleta monarca. No cérebro central, identificamos estruturas como os tubérculos ópticos anteriores, os lobos antenais, os corpos dos cogumelos, lobos corporais dos cogumelos e o complexo central. Os olhos compostos detectam pistas da claraboia. A retina principal detecta a posição azimutal do Sol, e fotorreceptores que expressam UV presentes na área da borda dorsal especializada detectam o ângulo da luz UV polarizada plana, o vetor elétrico. A informação, então, passa pelo lobo óptico e é retransmitida através dos tubérculos ópticos anteriores e duas regiões especializadas dos lobos acessórios laterais. Esses lobos são importantes, pois os neurônios dentro deles se conectam às vias motoras descendentes, que controlam o comportamento. Essa informação é então integrada no complexo central. Olhando mais fundo o complexo central, temos a divisão inferior do corpo central e os nódulos, a divisão superior do corpo central e a ponte protocerebral. É nesse complexo central que se encontram várias classes de neurônios constituintes da bússola solar das monarcas. Utilizando uma analogia aos neurônios encontrados na bússola solar dos gafanhotos do deserto, encontramos no complexo central neurônios de entrada tangencial TL2 e TL3, conectando o triângulo lateral a camadas específicas da divisão inferior do corpo central. Um tipo de célula colunar conectando colunas únicas do corpo central a colunas únicas da ponte protocerebral e uma pequena região do lobo acessório lateral. O neurônio tangencial, TB1,
conectando ponte protocerebral ao tubérculo óptico posterior. Neurônios colunares CPU1A e CPU1B conectando colunas únicas do PB com regiões colunares da divisão superior do corpo central e grandes áreas do lobo acessório lateral. O tipo de neurônio tubérculos laterais do lobo acessório 1, fornecendo entrada para a rede da bússola no complexo central, conectando o tubérculo óptico anterior ao triângulo lateral. E o neurônio tipo LAL-PC, conectando a saída do complexo central no lobo acessório lateral, a regiões do protocérebro não estruturado adjacente ao complexo central. Estes neurônios têm a capacidade de responder a estímulos de luz polarizada e não polarizada, e variam sua modulação conforme a mudança do ângulo do vetor E. Essa variação do vetor E está relacionada com a mudança da elevação do Sol durante o dia. Mas e quando o dia está nublado? Como as borboletas se orientam? Como os vetores do campo elétrico da luz polarizada linearmente são dispostos em círculos concêntricos ao redor do Sol, eles podem indicar a posição do Sol, mesmo quando o próprio Sol está encoberto por nuvens e apenas uma pequena mancha de céu azul é visível. Porém, somente o vetor E leva a uma ambiguidade direcional devido à sua natureza simétrica. Dessa forma, é necessário um ajuste dependente do tempo, o que fornece uma representação do azimute solar, embora o Sol não possa ser visto. Essa compensação do tempo é feita pelo relógio circadiano presente nas antenas das borboletas monarcas e é responsável também por manter a direção do voo, mesmo com as mudanças de elevação solar ao longo do dia. Os neurônios presentes nas antenas das monarcas são do tipo NCLK, que são tipos neurônios relógios, onde sua taxa de disparo aumenta durante o dia e diminui durante a noite. Esses neurônios presentes na antena, que recebem sinais circadianos juntamente com sinais azimutais, compõem um circuito que codifica a velocidade angular para as direções esquerda ou direita, com base na sua atividade neural. Vimos um pouco sobre as bases neurais integradas na bússola solar das borboletas monarcas. Entender como esse mecanismo funciona é importante para compreender o comportamento migratório de outros animais, podendo tornar a borboleta monarca um modelo de estudo das bases neurobiológicas envolvidas nesse comportamento. Realmente, esse é um comportamento muito fascinante. Porém, essa migração tem sofrido muito com desmatamento e alterações climáticas. E, infelizmente, no último ano, apenas um quarto das borboletas retornaram para o México. Toda essa mudança climática já contabiliza uma queda total de mais de 80% ao longo dos últimos 20 anos, de acordo com a Federação Nacional da Vida Silvestre. A perda de habitat natural também ameaça de extinção as borboletas monarcas da América do Norte. Por isso, a plantação de espécies nativas, como as asclépias, está sendo incentivada na região. A asclépia pode fornecer alimento e local de descanso às borboletas migratórias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades neuroetológicas.